Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away, in the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way, in this night we'll play. Lost but we are fearless. Quartou, pessoal, mais uma quarta-feira. Ó, diretor, já tô de look brilhoso, hein? Já estamos já em 2026. Esse programa é gravado. Eu sou a Luciana Lima, host do Femininas Podcast. E hoje eu estou com uma maravilhosa aqui. Eu vou chamar de Maravilinda, uma mistura de maravilhosa com linda. E seja muito bem-vinda, Mara Oliveira. Gente, é uma consultora de seguro. Olha que responsabilidade que eu trouxe aqui no programa. Será que eu vou saber fazer as perguntas para ela? Eu tô ansiosa e ela também. Então, nesse bate-papo de anseios, Mara, acho que vai ser muito gostoso. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. A Mara é uma mistura de maravilhosa com linda, como eu já falei. Eu encontrei o esposo dela num evento e ele falou assim, nossa, você precisa conhecer minha esposa. Falei, quero conhecer então. Essa troca de energia é muito boa. E ele acredita em você. É uma coisa gostosa. Eu tava falando do Atos, a Laura tava aqui no podcast. Falei assim, cadê a Laura? Foi embora. A esposa dele passou, pegou, né? Aí eu falei, Mara, você tem filho? Ela falou, tenho 2 homens. Um de 20, né, Mara? Um de 16? 24 e 16. Não parece. Olha que lindeza. Bom, eu vou pro jabá, Mara, depois a gente volta para as perguntas, pode ser? Pode ser. Vamos lá, então, diretor, para a Ventex, a força do vento. Ê, Ventex, uma empresa de Garça. Garça recebeu a Ventex. A Ventex está de casa nova, com uma estrutura maravilhosa. Quer adquirir um ventilador Ventex? O diretor está colocando aí, ó, os trabalhadores fazendo tudo manual. As peças são fabricadas ali. Isso aí é o motor, viu, diretor? Os motores da Ventex com pouco defeito. Por quê? Porque eles fazem o processo seletivo muito rigoroso. Olha, ela passa por um processo manual, passa por um processo técnico de máquinas e depois vai para confecção do ventilador. A essência do ventilador Ventex é o motor. E esse motor, ele foi explicado aqui tanto pelo seu Jander Falcão, o Ricardo Falcão, quando veio no Femininas Podcast. A excelência desse produto se faz porque ele está sendo vendido nacionalmente e também já está indo para fora, minha gente. Tá na Leroy Merlin. Você vai lá na Leroy, você procura Ventex, já tem Ventex. Tá de boca em boca. Ó, Itacaré. Esse daí é pra praia, hein, diretor? Ó, quem não quer ir pra uma praia agora, hein? Porque tem que ser pá especializada por conta da maresia do mar. Além disso, eles lançaram agora o exaustor para residência. Eita, Ventex! Um exaustor onde você possa colocar tanto no apartamento quanto em residência. Só poderia ser Ventex, a força do vento. Que maravilhoso que é estar com vocês. Muito obrigado. 2025 já foi. Iniciamos com Ventex. Eita, força do vento. E por falar em força, a minha voz é a mesma, mas os meus cabelos... Pra cuidar desse loiro aqui, Mara, não é fácil. Essa linha aqui, Essentiales, ela é maravilhosa porque é home care. É o shampoo e condicionador rico em pH, balanceado e com extrato de mandioca. Além do cheiro, que é maravilhoso, ele é embalado tudo aqui em Marília e já está sendo reconhecido também nacionalmente. Quer adquirir Dilectos com cupom de desconto? Femininas 10. É só lá no site da dilectoscosmetics.com.br e colocar o nosso cupom de desconto e ter o seu produto Dilectos em casa. Olha, é simples e fácil. Além disso, tem um olhinho reparador de pontas que deixa as madeixas com mais maciez e sedosidade. E também, diretor, a gente tem o Alfa.
Bruna Zago, uma lindeza. O diretor vai colocar a foto dessa menina maravilhosa. Ela colocou agora, é um suplemento, né, inibidor de apetite. A gente tem tanto o prata quanto o ouro. Uma cápsula dessa aqui, lá, Bruna Zago. Uma cápsula dessa, você fica aí 2, 3 dias, você emagrece 4 quilos. Luciano, mas que produto é esse? Eu tomei, tá tudo certo. Antes de tomar, fui no médico, consultei, tava tudo certo. Tomei e perdi 6 quilos sem perder a massa magra. Então, um produto maravilhoso. Vá no site também da alfazago.suplementos.com.br e adquira o seu. Além de ômega 3, multivitamínico e também melatonina. E eu tomo melatonina, gente. Se vocês têm dificuldade para dormir, tome melatonina. A Bruna é um encanto. Visite a página do Instagram, Alfazago, suplementos e Bruna Zago, que você vai ver esse encanto de pessoa. Esposa do Leon, que é o ex-goleiro do Flamengo, que já veio aqui conosco também. Fez um quiz. E vamos para colchões Castor. Eita, um sonho de colchão. Já trocou seu colchão? Ainda não? Quantos anos você tá com esse colchão? Passou de 2 anos? Ixi, vai ter dor nas costas. Não vai ter uma boa noite de sono. Tem antiácaro? Tudo isso você encontra na Colchões Castor, Ponto Marília. Avenida Santo Antônio 546. Vá lá, procure o Lucas. Além de roupa de cama, mesa, banho e também travesseiros. Quer um bom travesseiro? Lá na Colchões Castor você vai ter. Tem aquela poltrona do papai de descanso. Ó, você que daí quer uma poltrona, quer dar uma poltrona pro papai? Também tem lá no Colchões Castor. Um beijo a todos os patrocinadores do podcast. Eita, Mara, terminei o jabá. Vamos fazer um jabá do seguro. Ô, Mara, hoje você é consultora de seguro. Isso mesmo. É fácil vender seguro, Mara? Eu vou fazer uma pergunta bem simplista, talvez a resposta não seja tão, mas é fácil vender seguro? Sim, é fácil vender seguro pelo fato que há uma demanda, há uma necessidade do cliente. Então, quando se tem uma demanda, torna-se fácil vender. Mas aí tem alguns diferenciais, né, que a gente vai falando aí ao longo do programa, né? Porque é interessante que o cliente saiba o que ele está comprando, né? Não é, o seguro ele não é simples, né? Ele se torna fácil desde que você não faça questionamento, desde que você não tenha tanto entendimento. Mas se você quer contratar um bom seguro, então é interessante você ter um consultor que te explique o porquê do seguro, né? Das particularidades do seguro. Entendi. Então, na teoria, é simples de vender, porque todo mundo hoje precisa de uma segurança. Exatamente. Né? É um imóvel, entrar um ladrão, é um carro que bate. O carro, acho que bate mais, né, Mar? Bate, sim. Sim. Agora que me veio aqui um insight, acho que o carro é mais, né? Sim, o carro. O carro é mais pelo fato que a frota, né, cada vez mais está aumentando. A gente vê na nossa cidade de Marília, existe uma frota de veículos muito grande. Geralmente, a família não é um carro que tem. Às vezes, uma casa vai ter 2, vai ter 3 ou mais carros. Na minha casa, no caso, são 3 carros. Então, se você for verificar pela população, pela quantidade de casas, de habitantes que tem na cidade, você vê que a frota de veículos ela é bem maior. E também o consumidor, ele às vezes acaba querendo segurar o veículo e não tanto, de repente, o imóvel ou a vida. Então, verdade, o do né? carro é muito maior a demanda do que os demais produtos. Você sabe, Mara, que eu só fui sentir isso na questão da residência quando entraram na minha casa. Exatamente. Em 2023, eu tive um prejuízo gigante em Marília. Eu estava novinha aqui em Marília, sabe? E aí entraram no meu apartamento, eu tive um prejuízo gigantesco que eu não recuperei até hoje. Em termos de bens, né? De questões de joias e tal. Toda uma vida que eu construí, da minha filha também. E entraram e eu não tinha seguro. O delegado, na hora que eu fui registrar, ele perguntou: a senhora não tem seguro das joias? Sim. Não tem seguro da casa? Eu falei, não. E eu ainda quis jogar no condomínio, você pode explicar para nós depois. O condomínio também não assegura a gente de roubo, né? Não. É porque no caso do seguro do condomínio, ele vai fazer o seguro da parte comum do condomínio. Então, ali da parte da portaria, da parte, de repente, das bombas, das piscinas. Estacionamento, talvez. E tudo isso, da parte da
parte comum. Agora, o individual, cada um tem que contratar o seu. Por exemplo, se for um condomínio de apartamentos, cada um contrata o seu seguro. Um condomínio de casa, cada um contrata a sua casa. Então, por isso que às vezes a pessoa vai morar num condomínio, ela acredita que ela está segura porque ela tem o seguro do condomínio, mas não. São duas coisas separadas. Inclusive, Mara, tratando de mim novamente, primeiro que não era pro ladrão entrar, né? Ele entrou na minha casa de abelhudo que ele entrou. Mas assim, se eu soubesse que ele ia entrar, eu tinha feito. Porque uma das peças mais valiosas foi... Eu sou a primeira pessoa que fiz faculdade na família. Fiz mestrado também. Então, quando eu fiz a faculdade, meu pai me deu o anel de formatura que ele levou anos para pagar. Esse anel me dói até hoje. Eu tinha um valor sentimental, né? Isso daí. Emocional. Se eu soubesse, eu teria feito. Que foi o que a Mara falou. Normalmente a gente fica preocupado com o carro. Com o carro, sim, sim. Como desconstruir isso, então, Mara? Se a gente for ver assim, em outros países assim, com mais conscientização, eles se preocupam com a vida, né, que é o seguro de vida, e com a previdência social. Tem alguns países que é até obrigatório o seguro. No Brasil já é totalmente diferente a nossa cultura. A gente não tem uma cultura de fazer uma previdência privada, de fazer o seguro de vida, então acaba voltando o quê? Porque os olhos veem que é o quê? O carro. Eu não quero perder meu patrimônio, assim, a parte que os outros estão vendo, né? Eu tenho um bom carro, então não se preocupa com as outras coisas. Mas se a gente for parar para analisar, a vida do provedor da família é muito mais importante do que o carro, né? Então, assim, se a gente for falar um pouco do seguro de vida, quando você tem um carro lá de 100 mil reais, esse carro bateu, vai ter uma perda financeira? Vai ter uma perda financeira. Mas se você perder o provedor da família, vai ser uma perda muito maior, né? Então, a gente, assim, que é consultor de seguro e também os corretores de seguro, a gente fala muito sobre o seguro de vida. E essa é a nossa maior dificuldade, da conscientização, né? No caso, por exemplo, você pega uma família que o provedor, a renda dele representa 70% da família. Aí vamos falar de um casal, né? Que o marido ganha mais. E essa esposa, com um filho, 2 filhos, o provedor vem a falecer. Como que ela vai fazer do dia para a noite para a renda dela se construir aí 70% a mais? Então, as pessoas acabam não pensando nisso. E é extremamente interessante. Eu estou no ramo de seguro faz 30 anos, então eu já vi bastante coisa. A questão da reestruturação familiar após uma fatalidade, né? Nossa. Pelo fato que a gente não está, assim, isento. Um acidente, talvez? Isso, um acidente. Uma morte inesperada. Isso. Então, você pega, assim, a situação de 2 famílias diferentes. Você pega uma família que não tem nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de seguro. Aí você pega uma família que já é mais consciente e tem uma proteção. Aí houve um acidente com uma morte fatal. Então, o corretor de seguro, ele vai fazer esse acolhimento da família. Olha, o seu esposo tinha um seguro do carro, então seja ali o valor, vai receber o seguro do carro. Então ela vai poder reconstruir, ela vai poder comprar um outro bem, ela não vai sentir um impacto. Né? E se for, de repente, assim, é o único bem da família. Só tem aquele carro, você imagina, a perda, né? Aí, fora isso, a vida. Ele representava 70% da renda. Aí, se tem lá um seguro de 200 mil, de 500 mil, de 1 milhão, depende, né, da renda daquela família, né, da situação que aquela família, o padrão de vida. E aí, olha como vai ser para essa viúva, a hora que o corretor chega e fala para ela, olha, o seu marido tinha um seguro de vida. Você vai estar aqui recebendo 500 mil reais. Então, ela vai ter a oportunidade de viver o luto, de poder pensar no que ela vai fazer. Ela vai poder manter o padrão de vida dos filhos, se está numa escola particular, dar continuidade nos estudos. Ela vai poder se preparar, né? Se caso, de repente, ela tem um período para poder pensar, o que eu vou fazer? Agora, se essa mulher não tem um seguro, não tem uma proteção, que a gente fala, né? Uma proteção, ela vai ter que se desesperar. Ou ela vai ter que fazer coisas que ela não gostaria de fazer naquele momento. Ela não vai poder nem viver o luto. Então, a gente fala que o seguro de vida ele é extremamente importante, mas o índice de... Você tem em pesquisa, Mara, quantos % será que faz?
no Brasil? Deve ser baixo, né? Muito baixo, muito Menos baixo. que 50% deve ser? Nossa, muito menos. Em torno, assim, de uns 20%. Bem menos. O residencial é em torno de Nossa. 8% das casas que tem seguro. É muito pouco. Muito pouco, muito pouco. Se você tá numa roda de amigos, se você perguntar quem tem seguro de carro, dependendo, A maioria, 80% unânime, vai talvez. ter seguro, né? E se você pergunta quem tem seguro de residência, 1 ou 2 vai ter. E quando, de repente, do seguro de vida, quase nenhum tem. Por quê? Porque existe muitos mitos, né? A pessoa, ela não quer se preocupar. A hora que eu morrer, quem ficar, vê o que vai fazer. E não é isso, né? Não, envolve uma vixe, família, envolve né? filhos, né? A esposa, ou até mesmo ao contrário, né? O esposo fica desamparado e a esposa falece. Então, assim, acaba acontecendo isso, de não ter essa importância tão grande para esse tipo de seguro. Ô, Mari, você é consultora de imóveis e imobiliários, automobilísticos, né? Tem seguro para moto também, depender, né? Tem. De seguro de vida é tudo. É tudo. Hoje, atualmente, eu estou numa corretora que ela tem 40 anos, né, que é a Max Corretora aqui em Marília. Eu estou lá há 6 meses. Eu sou jovem mas ainda. Mas apesar que você tem 30 anos, né, de Sim, consultoria, 30 né? anos. Por isso que eu falo que eu sou consultora de seguros, né? Mas eu estou numa corretora que ela é bem conceituada na cidade e lá a gente vende todos os tipos de seguro. Então tem seguro de auto, seguro de vida, seguro de saúde. Você hoje em dia pode contratar consórcio, financiamento, cartão de crédito. Então hoje o seguro ele está muito amplo. Então assim é uma gama muito grande de seguro, né? Se a gente for partir para a linha do consórcio, você hoje consegue fazer até um consórcio de serviços para colocar um silicone, para fazer uma cirurgia plástica. Olha! Então hoje o ramo de seguro ele está assim, ele tá Uau. num universo bem grande. E geralmente as pessoas pensam assim: só tem seguro do carro, né? É a primeira coisa que vem, é carro Sim. e casa, né, Carro e Mara? casa, isso mesmo. Igual a questão do consórcio. Às vezes você faz com o seu corretor o seu seguro do carro, o seu seguro da casa, mas o consórcio você faz, de repente, no banco. Porque você acha que o seu corretor de seguros não vende consórcio, né? Então eu falo que sempre pergunte para o corretor: você faz tal produto? Por quê? Porque o corretor ele vai te acompanhar. Ele vai estar ali na hora que você precisar, ele vai dar o atendimento 24 horas. Eu falo que corretor é igual médico, é 24 horas. Tem que estar de plantão, né, Tem que estar Mara? de Porque plantão, nunca sim. sabe a hora que vai acontecer Sim. um zirigudum. Sim, exatamente. Quando liga pra você, normalmente não é pra coisa assim tão boa, né, Sim, Mara? sim, aham. Tem isso também, né? Tem. Hora que tá ligando, tá tocando, aconteceu alguma coisa. Exatamente. Ou às vezes é pra sanar uma dúvida, mas em sua maioria Sim. seria pra acionar o seguro. Geralmente, quando o cliente lembra do corretor, é para quando acontece alguma coisa. Entendi. Ô, Mara, e tem algum estudo também que fala se mulher faz? Ou se é só homem que procura o seguro? Tem algum estudo que indica se o feminino também busca essa segurança? Sim. Hoje tem sim. Principalmente o seguro de vida. Eu vejo que o público que mais busca é a mulher, né? Porque ela se preocupa com a questão da proteção. E hoje as mulheres elas estão bem envolvidas no contexto familiar, na questão da renda familiar, né? Do financeiro. Então ela tem uma maior preocupação de como ela vai ficar, né? Então é os dois, tá? É os dois. Mas eu vejo que o seguro de vida a gente tem bastante procura. E também porque as mulheres, elas conversam mais sobre isso, né? Que legal. É interessante isso. Então, de repente, uma faz, aí fala para outra que fez. Então, acaba sendo mais. Mas o seguro hoje é os dois, tá? Então, é sexo feminino, masculino, é geral, né? Ô, Mari, assim, eu sei que o que eu utilizei foi do carro, né? Sim. Tem franquia. Para outros tipos de seguro também, como você falou, né? De automóveis, casa, seguro de vida também tem franquia? Tem franquia. Olha, gente, tudo tem franquia? Tem. A gente fala que é a participação obrigatória do segurado. Por quê? Vamos lá, a franquia do seu carro. Digamos que a franquia do seu carro seja R$ 2.500. Então, o que acontece? Se não, imagina tudo quanto é batida, a seguradora ter que acionar o sinistro, que a gente chama de sinistro, né? Então, hoje, existe coberturas que você, dependendo da sua batida, você não vai precisar acionar o sinistro, usar a sua franquia. Vou te dar um exemplo. Tem uma cobertura que ela chama pequenos reparos. Tá? Então, você olha na sua pólice e verifica se você tem. Às vezes, alguma seguradora vai estar com um martelinho de ouro. Então, se você der uma batida no seu para-choque, uma batida pequena, você vai acionar o pequenos reparos. Aí você vai pagar uma franquia
pequena, que vai custar em torno de R$190, R$150, entendeu? Então, não vai acionar a franquia maior, que é a de R$2.500, certo? Se de repente você tem uma quebra de um vidro, você vai acionar a franquia da cobertura de vidros. Sim. Então, é bem interessante essa questão do seguro. Por quê? Porque ninguém conversa sobre isso, né? Então, às vezes, o cliente, ele tá ali com um problema e ele acredita, nossa, eu não vou nem falar com o meu corretor, ou eu não vou nem acionar, porque minha franquia é alta. Minha franquia é R$2.500, minha franquia é R$5.000. Mas não. Então, dependendo do que acontecer, fale com o corretor, que ele vai falar, olha, essa troca de vidros, a sua franquia é X. Ah, esse raladinho que você deu, a sua franquia é esse valor. Agora, quando é uma batida de valor maior, aí sim, aciona, né, o seguro e tem essa franquia, né, que é a participação do cliente, que tem um valor maior. Tá. Mara, eu vou entrar num assunto agora que é um pouco polêmico, que é quando dá perca total, ou, por exemplo, o caso que eu dei, entrou um ladrão na minha casa. Como fazer para essa investigação para que seja bem efetivo, fidedigno, que realmente aquilo aconteceu? Existe um processo investigativo dentro do próprio seguro? Sim, sim. É? Então, vamos dar um exemplo. No caso do seguro residencial, a cobertura de roubo é o qualificado. Então, no seu caso, existiu vestígio, né? Então, Tinha a câmera, tudo. isso, então tem a comprovação, tá? O que não pode acontecer, por exemplo, igual o furto simples. Você vai lá, faz um seguro de residência e fala pro seu corretor que você tinha 4 televisão 70 polegadas na sua casa. Passou-se um período, você vai lá, roubaram minhas televisão. Aí o corretor vai acionar a seguradora, né? Que Sim. a gente é o intermediário das partes. Aí, a hora que a seguradora vai lá fazer a vistoria, fazer a investigação, ela chega na sua casa, não tem um painel, não tem um controle, não tem um manual, não tem um fio ali, não tem nenhum vestígios que você tinha aquele bem. Então, isso pode se caracterizar fraude. Então, o seguro, ele não vai só se atentar a um detalhe, é todo o contexto. Vai ser feito lá a vistoria, a análise, né, a inspeção na sua casa, vai verificar, ali tem um painel, ali está o buraco da parede, ali tem isso. Então, tem como você comprovar, né? Então, não tem, assim, existe fraude? Existe. Mas, hoje em dia, o índice é bem menor porque você consegue verificar, né? Hoje em dia, também muitas câmeras em tudo quanto é lugar. Uma das coisas que me ajudou, assim, na hora de falar lá o que eu tinha, foi as fotos, né, Mara? A gente posta foto com joias, né? Então, assim, foi fácil de identificar, por exemplo, né? Agora eu tô com semi-joia aqui. Mas se fosse um ouro, por exemplo, né? A gente tá aqui, cheio de adornos. Você mostra, né? Você fala, olha, eu não tinha o seguro, mas eu tinha a peça ali em fotos. Mas, se é outros equipamentos, a gente não vai ficar tirando foto da casa e postando, né, Mara? Não, sim. Por isso que eu falo, igual, por exemplo, você tem danos elétricos de um equipamento. Então, se for o danos elétricos, você vai ter o equipamento para a seguradora estar verificando. Agora, se for um roubo, você não vai ter o equipamento, mas você tem que comprovar de alguma forma que aquele equipamento existia, né? Então, é a responsabilidade do cliente fazer essa comprovação para a seguradora. E né? tem gente dada de espertinha, Mara? Vixe, tem. O seguro residencial é um dos que tem mais um índice maior de fraude residencial. No entanto, tem alguns CEP que nem tem aceitação dependendo da cobertura, né? Por exemplo, se for... CEP de localidade mesmo, você tá falando? Sim. Olha, gente. Sim. Então, vou te dar um exemplo. Dependendo da cobertura, tá? Porque a gente trabalha muito sobre a parte da cobertura. Aqui a gente está falando sobre o roubo. Mas se você for ver a questão dos danos elétricos, tem região que, dependendo de como é a rede elétrica, como que é a situação naquela região, o índice de sinistralidade, a seguradora, ela pode, aquele CEP, ela não estar aceitando tal cobertura. Ela vai aceitar o seu seguro, mas, por exemplo, aquela cobertura de danos elétricos não vai ser aceita. Então, o seguro, ele tem essa parte da análise, né? Como que é feito? É análise por região, é análise pelo que está acontecendo. Por exemplo, a sinistralidade daquela região da cobertura de danos elétricos está muito alta. A sinistralidade daquela região na cobertura de roubo está muito alta. Então, a taxação do seguro, ela pode ser por região também. Vou dar um exemplo, então, Mara, para ver se eu compreendi. Vamos supor que tem um bairro que foi feito ali, um condomínio luxuoso, próximo de uma comunidade muito periférica, que há indícios ali de organizações criminosas.
e que tem muito. E começou a acontecer muito roubo ali naquele condomínio. Então a seguradora pode não aceitar fazer cobertura? A cobertura específica, ela vai aceitar o risco, mas ela pode, uma cobertura específica, ela pode não aceitar. Entendeu? Eita! Isso é importante, porque normalmente a gente não faz essa investigação para comprar um imóvel. Sim, sim. Como a Marília, por exemplo, nós estamos aqui em Marília, ela está expandindo, é o que acontece nas outras cidades, é ir para as regiões mais altas, né? E pode ser que daí, depois de uns meses, alguns anos, começa a ter um índice maior de roubo, então a seguradora ela pode não aceitar. Isso, mas isso geralmente é feito pesquisa, né? Ela vai fazer pesquisa e vai ver a questão macro e não micro, daquele bairro específico. Geralmente analisa o CEP da região, tá? Então é mais macro. Então eu não vou virar assim numa cidade e falar, aquele bairro eu não vou aceitar. Então se ela aceitar naquele CEP, o nosso CEP é 014, estou dando um exemplo, tá? Eu posso te dar um exemplo próximo a nós, que é a região de Tupã. A região de Tupã tem algumas seguradoras que ela não aceita a cobertura de danos elétricos. Olha. Por quê? Porque na região de Tupã tem um índice muito grande de sinistralidade de equipamentos, tal. Não sei se tem algum problema em questão de rede elétrica, sei lá. Então, é uma região que não são todas as seguradoras que aceitam a cobertura de danos elétricos. Aí, o corretor, a gente tem um sistema, né? A gente vai usar o sistema da seguradora ou o sistema próprio que cada um faz o pagamento. Sim. Você vai lá e você vai colocar o CEP 17500, Marília. Então, vai habilitar a cobertura de danos elétricos. Aí você vai e coloca o CEP de Tupã. Então, aquela cobertura vai ser oculta. Você não consegue contratar o danos elétricos para aquele CEP. Olha só. Que informação valiosíssima. Mara, eu não sabia. Estou ainda boca aberta. Mara, eu vou fazer uma pergunta aqui. Uma pessoa, por exemplo, entre 25 e 35 anos, né? Ainda não... Vamos pensar nesses jovens hoje. O seu filho é casado? Não, né? Tá com 20 anos, o mais 24. velho. 24? Vamos pensar então nessa faixa aí. 24, 25 para 35, que ainda não casou. É interessante ele fazer um seguro de vida ou não? Só depois que ele tiver uma família pré-concebida, por exemplo, uma esposa ou um filho? O seguro de vida, quanto mais jovem ele faz, menor é o custo. Olha, então é igual convênio de saúde? Sim, exatamente. Então, é interessante fazer nessa idade mesmo. Né? Igual, vamos dar o exemplo do meu filho. Meu filho é engenheiro, ele tem 24 anos. Então, se hoje eu for fazer uma cotação para ele, com 24 anos, solteiro, vai dar um valor. Se eu for fazer para nós duas, o valor já vai ser bem maior. Então, quanto maior a idade, mais caro vai ficar o seguro de vida. Então, é interessante você já começar a fazer esse seguro de vida já mais jovem mesmo. Que aí, automaticamente, todo ano, existe atualização também dessa cobertura. Igual eu tenho um seguro de vida que faz um bom tempo que eu tenho. Quando eu comecei a fazer esse seguro, a IS, que a gente chama, que é a importância assegurada, ela era bem menor. Hoje ela já está com uma importância assegurada bem alta, porque é um seguro que eu já tenho há mais de 15 anos. Então, ela vai atualizando. Então, vai aumentando o capital, né? E o valor aumenta? Aumenta, mas tem uma diferença muito grande de quem começou de repente com 24 anos, do que quem vai começar agora com 50 anos para fazer o seguro. Então, o custo ele vai ser bem diferente. Então, quanto mais jovem, quanto melhor. mais jovem, melhor. Sim, sim. É um mito, então, deixar para esperar ter uma família. Sim, um mito, com certeza. Olha só. E doença, assim, vamos pensar, Mara, numa sequela de uma doença, né? Tive que amputar uma parte do meu corpo, talvez, ou invalidez permanente. O seguro de vida, ele cobre também esses casos ou não? Então, vamos lá. Quando você vai fazer o seguro de vida, tem um questionário que você tem que responder, tá? Então, a hora que você for o corretor, for preencher a sua proposta, a hora que ele for fazer o seu seguro, você vai ter que preencher esse questionário. Aí você coloca tudo que você tem. Você tem que ser bem verdadeiro nesse questionário. Então, você colocou lá que você tem lá tal CID, ou você coloca que você tem tal doença crônica, algo assim. A seguradora, ela vai analisar. E ela pode aceitar, como ela pode negar. Recusar. Exatamente. Olha. Então, é ela que vai fazer essa análise, tá? Então, geralmente eu falo, coloca tudo que você tem. Se a seguradora aceitou, normal. Agora, se a seguradora recusou, você pode, de repente, tentar uma outra seguradora, que de repente a análise vai ser diferente, ou talvez não tenha aceitação mesmo. Então, é sempre bom ser verdadeiro. Por quê? Porque quando já existe alguma doença crônica, por exemplo, a gente chama de pré-existência. Então, às vezes, a pessoa, ela descobre uma doença. Descobriu um câncer. Ela corre e vai fazer um seguro de vida. Achando que não,
não vai acontecer nada, tal. Aí, essa pessoa vem a óbito, ou essa pessoa vem ter algum problema, porque o seguro de vida não é só para morte. Isso. Tem muitas coberturas que você pode usar em vida. Aí, a seguradora vai fazer uma investigação. Aí, ela investigou e ela verificou que você já tem uma doença pré-existente. Ela pode negar. É um direito dela, porque você contratou ali o seguro já sabendo que você tinha uma doença. Né? Então, é bem interessante isso. Por isso que eu falo a importância de você ter um corretor de seguro. Por quê? Porque ele vai saber de todas essas informações. Ele vai saber fazer uma análise, uma consultoria para você. Vai saber, não é só ir lá, quanto ficou o seguro de vida? Ficou tanto, de fazer uma pergunta. Porque o correto seguro de vida é você construir ali aquele seguro junto. Qual é o seu padrão de vida? Se hoje você vir a faltar, quanto seria interessante, né? Quanto é as suas despesas da sua casa? Quanto a sua família ficaria amparada? Você tem alguma doença? Você não tem? O que foi que aconteceu? Então, é literalmente uma consultoria. Olha, Mara, você faz então, tipo como se fosse para nós especialistas de saúde, uma anamnese. Exatamente. Bem detalhada. Exatamente, sim. Tem um estudo de caso meu de uma pessoa que não fez tão detalhado. Sabe os bancos quando quer bater meta? E quando a pessoa faz o empréstimo, eles empurram umas coisas na pessoa. E essa pessoa fez o seguro de vida e o parentesco veio a falecer. E não colocou um detalhe de uma doença que essa pessoa tinha. E teve duas situações ali embaraçosas. Quando o parentesco veio a óbito, não fez autópsia, né? Que é o ML que faz. E aí a seguradora deu um entrave. Então, teve todo um desenrolar, que é aquilo que você falou, depois que vai, a pessoa, né, veio a falecer, tal, tudo, teve todo um desenrolar ali para chegar no finalmente. Mas demorou muito tempo para conseguir, porque a seguradora ficou contestando, porque não foi preenchido, como o corretor está falando aqui, como você está falando, uma consultora está falando que vai nos detalhes, né? Sim, a seguradora ela pode fazer uma sindicância, a gente chama de sindicância. Então, ela vai fazer uma sindicância e ela vai avaliar. Uma outra informação muito importante do seguro de vida, que as pessoas não sabem disso, que toda vez que você vai fazer um exame em algum centro médico, alguma coisa, existe dentro da área da saúde uma documentação disso, né? Uma informação que eles preenchem no sistema que você tem tal doença. E aí a pessoa vai lá, tá doente, faz o seguro e acha que ninguém vai descobrir. Como que eles vão saber? Tem como saber. Porque existe um registro, né? Existe uma informação, principalmente se você estiver na rede pública. Né? Então, tem como saber se você teve ou não. E uma outra coisa, a seguradora, ela pode chegar no hospital e pedir o seu relatório médico. Então isso que eu ia te falar. O paciente, ele tem direito no BS, PSF, hospital, do seu prontuário. Então, a seguradora também tem por lei? Ela pode? Ela pode solicitar, sim. Olha. Ela pode solicitar. Ela pode solicitar. Eu acho que nesse caso que eu tô te falando, aconteceu isso, então. Sim, sim. Aí lá no prontuário vai ter todo o seu histórico de vida. Vai ter todo o seu histórico. Aí já vai constar que você tem uma pré-existência. Aí a seguradora pode fazer a negativa do seguro. Então, às vezes, eu tô compreendendo assim, Mara, se eu tiver errada, você me corrija. Sim. A pessoa, ela faz uma manobra. Exatamente. Mas pode ser que essa manobra não dê tão certo. Sim. A gente fala que o seguro, ele é um ato de boa-fé. Então, ele é um ato de boa-fé. Então, eu estou fazendo o seu seguro de vida, eu acredito que você não tenha problema algum, né? Eu estou fazendo o seu seguro do seu carro, tá tudo Achando bem. que eu sou uma boa motorista. É um ato de boa-fé. Tá vendo, diretor? Eu sou uma boa motorista. Nunca dei PT. Mentira, gente. Dei PT sim. Então, o seguro é um ato de boa-fé. Então, às vezes, o corretor, a maioria das vezes, né, com certeza, o corretor não está nem sabendo. Então, às vezes, a pessoa está na maldade, o corretor não está nem sabendo o que está acontecendo. Né? Ô, Mari, e falar nisso no ato de boa-fé, quando a gente, por exemplo, bate o carro, perca total, não sei se para casa ou para vida também, você perde ponto. Eu fui ver depois, me envolveram num acidente, a pessoa que bateu não acionou o seguro dela, e aí teve que acionar o meu, e aí eu perdi ponto. Quando eu fui renovar... É o bônus. Chama bônus. Então, vamos lá, no seguro de automóvel. Então, você fez o seguro hoje, fez o primeiro ano, 0 bônus, um seguro novo. Aí, no próximo ano, você não bateu, tudo certo, então você vai ter classe de bônus 1. Olha. E no seguro de auto, pode chegar até classe de bônus 10.
Então, Entendi. Eu tava com bom bônus, Mara. Você acredita? Eu Exatamente. perdi. Aí isso faz a diferença. Por quê? Você bateu. Quando for na sua renovação, vai ser verificado isso, que o seu bônus diminuiu devido a um sinistro. Então, o seu seguro ele pode aumentar. Aumentou. Aumentar. Pode aumentar. Então, outra coisa que é muito comum, às vezes acontece bastante com, às vezes até o pessoa jurídica, né? Às vezes o dono da empresa, ele tem lá, ele coloca o seguro no nome dele, pessoa física, aí ele coloca o seguro da esposa no nome dele, coloca o seguro do filho no nome dele. Então, ele tem vários seguros no nome dele e tá tudo bem. O condutor é a esposa, está correto a pólice, o condutor é o filho, tudo certinho. E aí o filho bate, a esposa bate, então aquele CPF fica comprometido. Né? Então, por isso que é interessante você fazer corretamente. Você que é a proprietária, condutora, segurada, então você vai responder pela sua pólice. Seu filho, coloca ele como condutor, ele como segurado. Cada um tudo certinho. Para quê? Para que se acontecer, acaba prejudicando o CPF. Entendeu? Por quê? Teve uma colisão, teve uma batida. Né? Então, mas chama bônus. Então, isso é analisado na renovação do seguro. Ah, entendi. Tá? E um detalhe que, aquelas coberturas que eu te falei, Sim. tipo pequenos reparos, vidros, não desconta bônus. Ah, não? Não desconta bônus. Tá? Eita. Então, quando você tem um sinistro, uma batida, né, maior, que você usa o seguro, aí sim, que é a cobertura básica que a gente chama, né, que é colisão, incêndio, roubo, Sim. aí você é utilizado o bônus. Agora, se você tiver pequenos reparos, ou você tiver uma troca de vidros, não vai cair a classe de bônus. É, inclusive, Mara, eu tomo muito cuidado com o que eu deixo no carro. Porque, esse dia até falei pro meu namorado, ele costuma deixar uma jaqueta de couro. Eu vou lá e tiro. Eu falo pra ele assim, olha, pra ele, pra pessoa que vai roubar, ela vê ali uma possibilidade de adquirir para ela ter uma substância psicoativa, que geralmente é o que acontece, né? Eles desfazem do material. Então eu falo para ele assim, não deixa, por mais que você tenha seguro, tira. Será que eu tô fazendo certo, Mara? Ou inibe, não inibe, como que é? Ah, você tá fazendo certo por quê? Pensa comigo, aí vai lá o ladrão e ele quebra o vidro para pegar a jaqueta. Então, olha a dor de cabeça que você vai ter, né? Então aí quebrou o vidro, aí você vai acionar a cobertura de vidros. Tá, dependendo, se o vidro tiver na hora, tudo muito rápido. A gente aciona a seguradora, trocou o vidro, perfeito. Dependendo do seu veículo e não tem esse vidro disponível, você vai ter que parar seu carro, entendeu? E aguardar chegar esse vidro para fazer a troca do vidro. Então, a gente, no dia a dia, a gente vê muito isso. Por quê? Porque às vezes o cliente, né, o segurado, ele acha que é tudo muito rápido. Mas tem todo um processo. Não é assim, tudo muito rápido. Não tem situações que é bem rápido, mas tem situações que não. Então, de repente, você tem um compromisso, você tem alguma coisa, você vai acabar arrumando um problema desnecessário. Por quê? A pessoa fala assim, eu tenho seguro. Tira a jaqueta, eu tenho seguro. Se quebrar o vidro, eu tenho seguro. Mas e o transtorno que isso vai te trazer? Exatamente, Né? Mara. Tá, eu tô assim, você lembra do Jaiminho do Chaves, evitando fadiga? Exatamente. Eu acho que é porque, Mara, eu passei por esses processos de 2023, a casa, o apartamento. 2024, o carro. Muita dor de cabeça. Exatamente. Eu fiquei sem carro. Aí eu fui para Portugal recente, minha irmã ficou com o carro lá em Pompeia, aí bateram no carro. Aí o Atos, eu falei, mas cadê o carro? Eu falei assim, Atos do céu. Então, assim, parece que foi tenebroso esses momentos. Aí você vendeu muito seguro, Mara? Quando acontece algum fato isolado ou alguma coisa, a gente acaba vendendo bastante seguro. Por exemplo, quando tem essas chuvas fortes na cidade. Né? Isso. Então aí o nosso telefone toca mais, principalmente as empresas, igual teve esses tempos em Marília. Teve destelhamento, teve um monte de coisa que aconteceu na cidade. Então a gente acaba vendendo mais seguro residencial, mais seguro empresarial, a gente acaba assim. Isso traz um retorno para o corretor. Legal por falar disso, porque são tragédias aí da natureza, vamos pensar. Por mais que fale, vai vir um ciclone, alguma coisa assim nesse sentido, a ciência traz isso, mas a gente quer pagar para ver, né, Mara? Sim. Por que o brasileiro quer pagar para ver, Mara? Por que isso? Mas conscientização, né? Que nem você falou no começo. Conscientização. No meu caso, que eu estou inserida nesse contexto, esse dia eu estava fazendo a conta, eu tenho 9 seguros. Olha! Ao todo, contar carro, casa, seguro de vida e tal. Então, por quê? Porque faz parte da minha realidade. Mas não faz a parte da realidade da pessoa. Às vezes a pessoa passou uma vida inteira e nunca bateu. Ela só vai dar conta a hora que acontecer com alguém próximo ou a hora que acontecer com ela.
né? Então, é importante hoje o trabalho do corretor ou das seguradoras de estar fazendo propaganda, de estar movimentando, de estar fazendo isso para que a gente possa conscientizar mesmo a população da importância do seguro. Ô, Mara, eu vou fazer uma pergunta aqui. Tem muita gente passando apertado com os joguinhos. Existe seguro para joguinho, para as bets ou não? Não existe? Não Não tem existe. cobertura? Não tem. Isso aí é uma questão comportamental, né, Sim, Mara? sim, não. Não é uma questão que dá para... Porque a pessoa pode prevenir não jogar, né? Sim, O que tem é de celular. Celular tem? Nossa, celular tem, tá. extraordinário. Tem do celular novo, né, que é aquele celular com a nota fiscal, e tem também, por incrível que pareça, do celular usado. Jura? Tem também seguro de celular usado. Olha. Às vezes a pessoa, ela às vezes nem sabe dessa informação. Claro, você acha que vai ter? Tem seguro de celular usado. Olha só, de Bem repente, né, perde ali um monte, tem... Quem hoje não coloca... Mara, sei que vende seguro, por exemplo, roubo de celular. Aplicativo de banco no celular é indicado ou não? Olha, eu tenho, né? A gente tem que pensar assim na questão das proteções. Por exemplo, você tem um aplicativo do banco, mas você não tem uma facial, uma proteção, isso é você não importante. tem uma digital, você não tem nada, né? O meu filho, que ele chama a minha atenção, fala: mãe, mas cadê? Eu troquei de celular, aí ele perguntou: mas cadê a digital? Então é importante, porque hoje em dia é muito prático você ter, né, tudo no celular. Só que você tem que fazer a sua parte das proteções, né? Porque vai para tentar dificultar um pouco o bandido também, né? Senão fica tudo muito fácil. Fica fácil, eu ponho né, tudo Mara? no celular, eu não tenho uma proteção, não tenho uma senha mais protegida, algo assim, acaba facilitando, né? Tá. Ô, Mara, a gente tá caminhando para os finalmente. Ai, como passa rápido. Gente do céu. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Mas eu vou pra primeira primeiro, né? Existe um prazo máximo para eu comunicar o sinistro à seguradora após o ocorrido, Mara? Existe um prazo? Sim, porque o que acontece? Pensa comigo, você bateu o seu carro. Aí você falou assim: depois eu comunico com o corretor. Aí você vai e baixa o carro novamente. Como que a seguradora vai identificar que esse dano é da batida 1 e que esse dano é da batida 2? Então, o que eu recomendo? Bateu o seu carro? Comunica seu corretor. Teve um ralado ali num para-choque? Comunica seu corretor. Na hora que chegou no carro, percebeu, já tira a foto. Hoje tem o WhatsApp, Sim, né, sim, Mara? sim. Faz um vídeo. É interessante ó. isso, por quê? Porque você é o que eu falei, evitar, que você mesmo falou, evitar a fadiga. Então, tem coisa já sermos práticos e objetivo. Se você hoje tem um corretor, o corretor está ali para te atender, para ele prestar esse atendimento para você. Então, você vai comunicar ao corretor, a gente faz toda a parte. Fica mais fácil, sim, né, sim, Mara? E a última pergunta, Mara, é assim: a seguradora tem 24 horas para nos atender? Como que eu entro em contato em emergência? O que acontece? Hoje, como tudo está muito prático e objetivo, existem as duas opções. Você pode entrar em contato com o seu corretor, que ele vai entrar em contato com a seguradora. Ou legal. você mesmo pode entrar em contato com a seguradora. Elas hoje estão super rápidas, o 0800... Isso, tão mesmo. Então, assim, é muito prático e ela é autoexplicativa. A hora que você liga, ele pergunta: se for o corretor, digite tal número. Se for o segurado, digite tal número. Por que isso? Por causa da linguagem. Se é o corretor, ela pode usar uma linguagem mais técnica. Se é o segurado, se eu ouvir e falo sinistro, às vezes ele não sabe o que é isso. Você fala endosso, que é uma alteração na pólice. O cliente não sabe. Então, por isso que tem essa diferenciação. Então, é muito rápido. Quase todas têm WhatsApp. Você pode acionar uma assistência pelo WhatsApp. Você pode fazer um agendamento de um guincho. Acabou a bateria do seu carro. Não vou resolver isso hoje. Você entra no WhatsApp, você agenda amanhã 8 horas, o guincho está na porta da sua casa. Então, assim, tá muito, muito prático. Tem diferença de uma seguradora ou outra, mas todas vão fazer o atendimento. Tem umas que são mais rápidas, outras menos? Tem. Mas hoje, assim, o mercado ele tá bem, bem interessante, assim. É tudo muito prático, tudo muito rápido. Mas você tem as duas opções. Gente, que delícia que foi, Mara do céu! Você tem 30 anos, é muito conhecimento. Sim, sim. Comecei com 15 anos de idade no ramo de seguro. Nossa! Eu era legionária. Olha só! Aí eu comecei numa seguradora e trabalhei em 5 seguradoras diferentes. Menina, parabéns. Eu tô assim lisonjeada de receber você aqui, de começar o 2026 contigo. Quero que você volta depois pra gente falar de um assunto bem específico, porque hoje eu abri mais, muito, nossa, tirei dúvida, hein? Você orientou, informou.
que esse é o intuito do programa, né? Orientar, informar a população. Perfeito. Porque por mais que seja um assunto que a gente pensa primeiro no carro, como a gente falou, mas tem seguro de vida, olha isso. Ah, eu sou novinho, não vou fazer não. Depois vai crescendo, Sim, vai ficar né? maior. Vai ficando maior. Então, que importância que foi. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Deus abençoe você. Seu esposo que me chamou na atenção. Falou, ele dá minha esposa, tem muito conteúdo. Parabéns pelo esposo que honra você, que te admira. Sim. Ele é teu fã número 1. Ele é meu fã. Eu falo que é uma parceria. Gente, que lindo Ele isso. ajuda eu a escolher minhas roupas. Eu falo que ele é meu personal style. Fala pra ele que eu mandei um grande abraço. Pode deixar, eu falo. Ele trabalha na Center Market, né? Isso, Center Market. Ai, que legal. Gente, olha, um esposo que me puxou num evento e falou, leva minha esposa. Que legal, que bacana, que amor. E realmente é um privilégio ter você aqui. Obrigada. E que bom dar voz pra você, que é uma mulher linda, Obrigada. maravilhosa. Tá aí no empreendedorismo feminino, uma consultora de seguro, gente. Um ramo que era estritamente de homem, você já começou lá atrás. Abriu aí pra gente. Né, lidar, porque geralmente, anteriormente era mais homem, né? Hoje não, a gente vê mulher, Tem né, buscando. bastante mulheres. Que legal. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz de estar participando. Fiquei um pouquinho com medo, né? Porque, sei lá, são temas mais delicados, né, para você falar. Mas conta comigo, se você quiser que eu traga algum especialista. Porque eu falo que o ramo de seguro ele é muito amplo e as seguradoras trabalham com especialista. Aí você pode combinar, de repente faça uma enquete de algum produto específico. Igual hoje, o seguro saúde, o plano de saúde, que são coisas diferentes. Ixi, as pessoas não sabem a diferença. exatamente, Eu Mara. posso trazer alguma especialista aqui para trocar uma ideia com vocês. Ai, tá? que legal. Eu vou combinar sim. Sim. Já quero, tá? Já pode ir pensando, esse ramo de plano de saúde é importantíssimo. Sim, importantíssimo. Quantas pessoas estão sofrendo, sabe? Porque aí mudam as normas, mudam as coisas, mas a gente está à disposição, tá? Que é um legal. ramo bem interessante. A gente tem parcerias, a gente pode estar combinando coisas novas para 2026. Que legal. Pessoal, você gostou? Então vai lá, corre na nossa página, se inscreva no YouTube, dê um likezinho. Um excelente 2026 pra gente. Mara, qual que é o seu Instagram? Olha, eu vou colocar o Instagram da empresa Tá. e o meu também. O Instagram da corretora é Max_corretora de seguros. E o meu Instagram pessoal é Mara_Silvia15. Ah, que legal, pessoal. Então segue ela lá para dicas e para contratar o serviço também. Muito obrigada, Mara. Eu que agradeço. Beijo, Ventex. Dilectos Cosméticos, Alfazago e Colchões Castor. Atos Dinossauro, Jornal Marilense, ó. Beijo. Tchau, tchau. Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away. In the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way. In this night we'll play. Lost but we are fearless.